Salve, salve família, aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar podendo entrar no seu lar, entrar na sua casa. O convidado de hoje, ele é mais que especial. Já veio aqui de outra vez e a gente alcançou uns números aí muito bom. Mas além dos números, só a presença dele, né? A vida dele é importantíssima para a nossa sociedade. Um jurista nato. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse nome e vai se alegrar muito em revê-lo aqui. E depois da pandemia, tenha medo dos normais. Estou aqui com o doutor Raimundo Palmeira. Boa tarde, doutor. Flaudísio, eu quero dizer da honra. E tá, assim, esse público que o seu podcast, ao qual o seu podcast alcança, é um público diferenciado no sentido do brilhantismo, no sentido da intelectualidade. E, assim, eu quero beijar o coração de cada um que nos estarão assistindo. E dizer da honra de estar aqui nesse podcast, a simpatia do Flaudísio e a simpatia do podcast, a alma de Arapiraca. Eu sou apaixonado por Arapiraca, né? Eu moro em Maceió, mas eu me sinto também membro da advocacia do Agreste. Eu acho que eu disse no outra vez que em todas as loucuras da minha vida, eu contei com os colegas do Agreste. Então eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a advocacia do Agreste, principalmente aqui de Arapiraca. Fui candidato a senador em 2000. Pé no chão, 1 minuto de televisão, parecia o Enéas. Tive uma votação em Arapiraca para aquela época expressiva. Vim uma noite aqui, reuni com os colegas, saí com 700 votos de Arapiraca. Fui candidato a presidente da OAB mais de uma vez, né? Em todas as vezes que eu fui, há muitos anos atrás, fui bem votado. Inclusive, uma delas, concorrendo com o saudoso Omar, um grande amigo, cara de bem, de saudosa memória. Omar, já presidente da OAB. O único ponto que eu ganhei no estado foi em Arapiraca, na subseção de Arapiraca. Na época eram poucos, eu acho que 50, 60 e poucos membros, mas eu saí com 2 votos na frente de Omar. Foi o único ponto do estado todinho. Então eu tenho um carinho muito grande por essa terra. Quem acredita em você merece o seu amor e o seu carinho, né? Boa, coisa boa. As pessoas que aqui estão nos assistindo, que bem viu os números lá no Instagram da fala do senhor. O senhor falou que depois da pandemia tivesse medo dos normais, né? E eu queria que o senhor explicasse mais uma vez o porquê dessa fala, né? Então, se nós tivéssemos uma música de fundo aqui, uma trilha sonora, a gente bem podia puxar o Silvio Brito da minha juventude, que dizia assim: tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Roqueiro, Silvio Brito, né? Então, vejam bem, eu digo, inclusive, eu vou além da pandemia. Depois da pandemia piorou, porque nós vivemos no século da ansiedade. De repente, do século passado para o século atual, houve assim uma mudança brusca. As informações começaram a chegar bruscamente. A gente não tem mais tempo de processar a informação que recebe, que foi a chegada da internet, né? A internet veio com a mudança do século. Então nós tivemos uma revolução cibernética. E aí o que é que gera? Ansiedade. Por exemplo, eu dou uma aula hoje, estou ministrando uma aula aqui agora na faculdade, e nada me garante que o Supremo Tribunal agora reuniu extraordinariamente e mudou aquele ensinamento que eu estava dizendo, e aí ele já chega ao conhecimento do aluno pelo celular. Então, quer dizer, não há mais aquela condição do processamento da informação, do tempo para amadurecer a informação nova com a qual você vai lidar. E aí vem a ansiedade. E a ansiedade, o aumento da ansiedade, o nosso século é marcado pela ansiedade. Você pode ver que as patologias ou não, ou os meros transtornos, eles decorrem muito de uma base de ansiedade. Não é? Muitos deles. O TDAH é marcado pela ansiedade, né? As fobias, as síndromes de pânico. E eu não estou falando ainda de doença mental, né? Então, dentro da nossa normalidade, a maioria de nós, ou aqueles que nos adaptamos, adequamos à sociedade, nós trazemos, por conta dessa própria adequação, pelo menos transtornos.
A ansiedade marca o século atual. E com a pandemia, com o confinamento das pessoas e o medo constante de lidar com a pandemia. Hoje eu estava vendo no Instagram e achando engraçado que o cara disse assim, rapaz, pandemia, a reativação de guerras, como a do Irã, como a da Rússia, parece que a gente teve o azar de nascer na última temporada da série, né? Isso tudo traz o quê? Traz medo, traz ansiedade, traz tremor, né? E pela própria subsistência da gente. Então, hoje, com esse século assim marcado, e depois do confinamento da pandemia, os transtornos se desenvolveram muito mais. Inclusive, os especialistas trabalham concretamente com essa hipótese. Então, eu digo que hoje o normal é ser um pouquinho anormal. Você ter um medo, ter uma ansiedade, ter um pânico. Porque quem é normal demais, tenha cuidado, que deve ser psicopata, porque o portador do transtorno da personalidade antissocial, ele não sente culpa. E a ansiedade é o medo da culpa. Então ele não tem ansiedade, né? E aparenta normal, quando ele é o mais anormal de todos nós, né? Ou a mais anormal. Porque a personalidade antissocial, ela é terrível. São as duas piores transtornos. Não é doença mental. Eu até choco as pessoas quando eu digo que o psicopata, ele é imputável, ele sabe o que está fazendo, diferente da pessoa em estado de sofrimento mental, né? Porque, por exemplo, quando a patologia está na base, por exemplo, da ação violenta ou da ação ilícita, o indivíduo não tem consciência daquela realidade. A realidade dele é a realidade forjada, é a realidade construída, edificada na base patológica do funcionamento do seu cérebro. A sua mente. A mente é o resultado do funcionamento do cérebro, né? Uma mente doentia é uma mente que decorre de um mau funcionamento cerebral. E aí a patologia e a doença perde o contato com a realidade e ou a autodeterminação. Por exemplo, a gente começa a falar de normalidade, aí eu chego aqui para os espectadores, as espectadoras do podcast e digo assim, eu trouxe uma surpresa aqui para os senhores e senhoras. Aqui ao meu lado, observe, estão vendo Freud. Estou com Freud aqui. Freud, professor Freud, o senhor está vendo? Toda esse pessoal que está assistindo o podcast, o que é que o senhor tem a dizer? Ouviram o que Freud disse? Isso é uma alucinação. É a percepção de um objeto sem a presença dele. Isso tem uma base patológica. Quando é recorrente. Quando faz com que o indivíduo se divorcie da realidade. Por quê? Porque a alucinação, ela pode vir simplesmente num surto eventual. A gente alucina dentro da normalidade. Repara como é complicado dizer o que é normal. O maior amor da minha vida, seja amor sensual, seja amor filial, amor paternal, eu perdi agora. Quando eu saio na rua, eu a vejo. Ela faleceu aqui agora. E eu a vejo e chego a falar com ela. É um surto eventual, de um choque pós-traumático, de uma situação passageira. Na base do doente mental, não. Ele vive aquela realidade patológica. Então, por exemplo, no caso eu dei o exemplo da alucinação. No delírio, o indivíduo percebe a realidade que realmente... sente, vivencia a realidade que efetivamente existe, mas lhe dá uma conotação de acordo com a sua patologia. Na paranoia, por exemplo, quando tem o delírio persecutório, de perseguição. Então, alguém aqui, eu já saio desconfiado, preocupado com tramas contra a minha pessoa, e eu encontro um aluno que vai me presentear com a caneta e puxa bruscamente a caneta. Eu sei que é uma caneta, não vou confundir que é uma arma, mas para mim ele está puxando aquela caneta para atingir a minha artéria aorta para me matar. E eu vou lá e mato ele. Eu perdi a realidade, eu fugi da realidade. Isso a gente fala em inimputabilidade, mas o psicopata não. Então, por exemplo, se eu for psicótico, hoje chama-se pessoa em estado de sofrimento mental. Eu discordo desse nome. Porque pessoa em estado de sofrimento mental somos todos nós, menos o psicopata. Principalmente depois da pandemia. Eu acho que se deveria procurar um nome mais próprio. Eu já vi, inclusive, psiquiatras internacionais, famosos, criticando essa perda do contato, digamos assim, bibliográfico com
os nomes das patologias. Porque quando a gente não, eles, lá que eu não sou psiquiatra, né? Eu sou um estudioso da matéria, mas aplicando ao direito penal. Então, quando eles classificam um quadro patológico, é por uma questão processual. É para trabalhar de uma forma, ter um processo melhor, terapêutico, em relação àquelas patologias que são iguais. Então o processo é o caminho que já é aberto, né? Com sucesso. Então, mais fácil de medicar, mais fácil de tratar, mais fácil de fazer o prognóstico, quer saber como a doença vai evoluir. E quando você agora, sob uma desculpa, que o Brasil tem essa coisa, o Brasil deixa de chamar de doido, de louco, e passa a chamar de pessoa em estado de sofrimento mental, porque é um nome mais bonito e menos discriminatório, mas discrimina do mesmo jeito. Era melhor chamar de doido e tratar igual. E tratar bem. A gente não muda o tratamento. A gente tem o eufemismo de mudar o título. E continua discriminando do mesmo jeito. Ainda somos uma sociedade discriminadora, nojenta pelo ponto de discriminar. E a discriminação maior é com a classe social. Às vezes vem até de órgãos do judiciário. Eu dou um exemplo muito grande, Flaudísio, e eu vou tentar resumir, porque eu não estou deixando você falar. Pode ficar à vontade. Mas eu vou dar um exemplo muito grande. A prisão no tribunal do júri em primeira instância é discriminação. Se eu defendo o pai que matou o estuprador da filha, que acabou de estuprar a filha, e como já não havia estupro, o júri entende que é um crime privilegiado, e o juiz, por maldade, por safadeza, por incompetência, não considera o privilégio como deve. E para ter aquele pai de família preso, dá uma pena um pouco maior do que 8 anos. Incompetente ou só malvado, o desumano. Não é? Às vezes um coitado desse morre no cárcere, doente, pelo espírito danoso de alguém que não podia nunca ser juiz. Execrável. Porque quem joga um pai que matou a filha, ou que foi agredido, levou um tapa, a mulher foi agredida, o júri reconhece que houve privilégio, ele mete 10, 12 anos. Você vai queimar no fogo do inferno quando morrer. Porque essa pessoa pode morrer dentro do presídio. Bom, mas o cara foi condenado a 8 anos e 1 dia. Pelas decisões mais recentes. Inclusive com efeito vinculante. Ele sai preso, algemado. O político. Vamos dar um exemplo, o prefeito de Passárgada. Digamos que Passárgada existisse. Desvia verba pública da saúde e da educação. 2 bilhões de reais. Reeleito, desvia mais 2 bilhões. Vai responder os 2 processos, recorrendo em liberdade até a última instância, ou como alguns políticos, até ser prescrito. Ladrão, assassino, latrocinista. Quem é mais danoso para a sociedade? Aquele pai que atirou no cara que acabou de estuprar a filha, que já não agredira, mas agredira? Uma alma penada dessa. Eu acho que o pior dos 3 é o juiz que mandou aquele pai para a cadeia por causa de 1 mês, 2 meses. Esse aí já tem entrada, cadeira cativa no fogo do inferno. Tenha certeza, se acreditar em inferno, ele está lá queimando com o diabo. Pode demorar 50 anos para morrer, mas ele vai para lá. Porque quem faz o mal, ele deve pagar, nem que seja na outra encarnação. Bom, aí vamos lá. Mas quem é o cliente do júri da gente? Aquele prefeito é da casta que toma conta do Brasil, a casta política. Hoje você só tem rico no Brasil, milionário, quem rouba, traficante ou quem é político. Todos nós outros somos classe média, lutadores, sacrificados. E o cliente do júri é o da classe média. Mas o cliente que recorre solto até prescrever é o político poderoso. Então, se está fazendo justiça em cima da classe pobre, em cima da classe média, e isso é discriminatório. Então, a discriminação pior no Brasil é a econômica. Tem algumas falas do senhor na internet falando sobre o juiz concurseiro. Qual é o medo do senhor em relação ao juiz concurseiro? Terrível. Toda regra tem exceção. Não é? Tem exceção. Eu, inclusive, pensei que tinha rasgado a boca, mordido a língua sobre a história do juiz concurseiro. Quando eu elogio, eu dou o nome, viu, gente?
Quando eu critico, eu não dou por respeito. Por respeito humano. Não é por respeito humano, não é por respeito de cargo. Cargo nós temos que respeitar o que ele representa, seja quem for que o exerça. Mas por respeito, mas agora quando elogio eu dou nome. Fui fazer um júri, Gabriel, Felipe ainda não estava advogando, apesar de já ser advogado, né? Estava na função policial militar, mas Gabriel fez comigo e doutor Joaci Avelino. Eu não sei se foi esse júri, não, acho que não foi, mas o Gabriel fez comigo o júri, que apareceu um juiz aparentemente jovem, num equilíbrio. Me surpreendeu. Eu tinha acabado de dar aquela entrevista do juiz concurseiro que estava bombando no Brasil. Aí eu cheguei e disse, doutor, parabéns. Olha, o senhor é extremamente jovem. O senhor deu uma aula aqui, porque fez eu rasgar a boca, que eu disse que o pior juiz que tinha era o concurseiro. O senhor mostrou uma maturidade conduzindo um júri. Não sei se o Gabriel lembra disso. Ele olhou para mim e disse, eu não sou tão jovem como pareço. E o senhor está certo, no juiz concurseiro. Eu advoguei 8 anos sofrendo lá em Minas Gerais, doutor Darlan. Não fiz mais uma audiência com ele, mas saí encantado com o equilíbrio. Conseguia não mostrar para quem tossia, para quem achava que estava certo ou errado. Aí eu achava que tinha mordido a boca, mas não tinha. Era alguém que sofreu e penou como advogado. Eu acho que o bom juiz é o que tem experiência. Claro, vai aparecer um iluminado de vez em quando. Um menino que já nasceu com a maturidade. Isso acontece. Como acontece de ter um velho psicopata. Os pesquisadores dizem que o transtorno da personalidade antissocial vai desaparecendo à medida que a idade vai chegando. É mais difícil você encontrar um velho psicopata do que um jovem. Não se sabe explicar bem, porque quando a gente souber explicar, aí a psicologia vai saber tratar, né? Vai saber tratar o transtorno, que não é a doença. Mas vai aparecer, então, da mesma forma, um jovem brilhante. Com 15 anos, o cara tem a maturidade de um velho, de um cara que já sofreu. Mas, gente, isso aí é um em um milhão. Então, eu dizia naquele dia, e continuo a dizer, que eu, particularmente, se eu tiver que escolher entre ser julgado por um juiz muito jovem, porque na juventude vem as vaidades, e a tola vaidade da juventude faz com que a força pareça poder. Então, prender alguém é ter uma vida na mão. Ted Bundy, um dos maiores assassinos de mulheres, antissocial, Ted Bundy, na sua última entrevista antes de morrer, condenado à morte, que foi inúmeros homicídios de jovens, mulheres, e perguntaram a ele, Ted Bundy, por que é que você guarda lembranças assim? Encontraram na sua casa tecidos, vestes das mulheres que vocês matavam. E ele responde bem tranquilo, quando você trabalha duro para conseguir alguma coisa, você quer guardar a lembrança do que conseguiu. E aí, é até tragicômico eu estar rindo, mas eu estou rindo porque é uma situação tão incomum, aparentemente, mas que de fato é tão comum com quem é antissocial, psicopata, e os psicopatas têm uma vantagem em qualquer concurso sobre os outros, porque ele não tem ansiedade, e a ansiedade é que derruba numa prova. Então vamos lá. Aí perguntam a ele, disse, mas por que você as humilhava? Você obrigava elas a latirem como cadelas, a implorarem para não morrer? Aí ele responde, porque isso dava prazer. Quando você tem a vida na mão de alguém, naquele momento eu podia decidir sobre a vida dela. E quem tem o poder sobre a vida é Deus. E quando você tem a vida de uma pessoa na mão, você se sente Deus. Da mesma forma, pessoas muito jovens acham que prender 1, prender 2, prender 3, meter para o cárcere, acabar a vida, às vezes sem necessidade, de alguém que foi reto a vida toda, não se provou a culpa contra ele, não está tendo agressão à sociedade com a sua soltura, mas mete na cadeia pelo prazer de prender. Então essa pessoa se sente Deus, porque ele não tem a vida diretamente na mão, mas tem a liberdade, e a liberdade é a dignidade de viver. Então, se eu tiver que escolher entre ser julgado por um juiz brilhante, muito jovem, entre 1 e 1 milhão, aquele luminar que vai aparecer muito maduro, garantista, sendo jovem demais, o garantismo não dá ibope, né? E o vaidoso cai ibope. E um juiz mais idoso, que já levou pancada da vida, que já sofreu com a própria família, que já viu amigos padecerem de injustiça e que talvez não saiba nada de direito, eu prefiro ser julgado pelo que não sabe nada de direito, mais experiente. Até porque
por mais limitado que ele seja, ele vai conhecer vida, porque apanhou, porque viveu, porque sofreu, porque ralou no chão da vida, né? E dizia Pontes de Miranda que quem sabe só direito, nem direito sabe. Então é equivalente ao analfabeto. O senhor fala aí sobre a questão de prender, né? De prender, de condenar sem provas. E como é que o senhor vê a questão da superlotação dos presídios? Decorrência disso, a perda do garantismo. O divórcio da Constituição. Nós temos uma Constituição linda. A Constituição de 88, cidadã, foi o advento dela. Foi à custa de muito sangue, de muito sofrimento. E hoje não se valoriza. Hoje ela é rasgada com um simples despacho de declaração de inconstitucionalidade. Então, quer dizer, era uma das constituições mais avançadas e mais bonitas, né? A chamada Constituição Cidadã. Aí me lembra Rui Barbosa. Rui Barbosa, esse país é tão assim vocacionado ao voto. E eu não estou aqui sendo contra a democracia. Eu sou o cara, eu prefiro a pior democracia do mundo do que a melhor ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. Porque quem cerceia a liberdade de informação pode ser de direita ou de esquerda, é ditadura. É pelo menos totalitário. Eu prefiro a pior democracia do mundo, a melhor ditadura. Ou o melhor totalitarismo, porque a ditadura tem a ver com uma pessoa só governando, né? Então, o pior grupo que ganhou a eleição, para mim, que ganhou a eleição lícita, né? Para mim, é melhor do que o melhor grupo que se diga para o país e que seja ali colocado contra a vontade popular. Eu sou um grande defensor da democracia. Então, vejam bem, eu terminei perdendo a pergunta que você me fez. Sobre a superlotação dos presídios. Sim, a superlotação dos presídios. Então, como eu dizia, a superlotação dos presídios, ela advém da quebra do garantismo. O que é o garantismo? É o ter certeza, é o estabelecer que os direitos e as garantias constitucionais serão aplicadas ao cidadão. Dentre eles você tem o tratamento da inocência, a necessária fundamentação de qualquer prisão que não seja prisão condenatória com trânsito em julgado. E a gente está perdendo isso. Qualquer coisa se manda para cadeia, se manda para o presídio. Uma situação que nem o governo militar, que era um governo totalitário, nem o governo militar conseguiu conviver com ela. Porque nós temos em 70 a Lei Fleury aprovada em plena tortura, em plena época da tortura, em plena época do totalitarismo do governo militar. Antes de 70, quando o cidadão era acusado do cometimento de um crime, ele era preso e ia provar que era inocente, a gente chamava de prisão preventiva compulsória. Então o governo militar era muito bonzinho. Era mais bonzinho do que o que está acontecendo hoje. Hoje está mais difícil de advogado que na época do governo militar. Agora não era bonzinho, não. Não era bonzinho, não. Nem para o país, nem para a advocacia. A diferença é que nós resistíamos. Eu me lembro que eu, recém-formado em 82, participei do primeiro congresso da advocacia brasileira em Santa Catarina, Florianópolis, um menino recém-formado, e saímos nas ruas de Florianópolis a partir do Clube 15, que era onde sediava a conferência, uma faixa de 5.000 advogados do Brasil, de mãos dadas pelas ruas de Florianópolis, no frio de Florianópolis, cantando, caminhando e cantando e seguindo a canção, a soldados armados, amados ou não, e de um lado e do outro da calçada, acompanhando com os fuzis apontados para a gente e os soldados do exército. Isso não nos intimidou. Eles não soltaram um tiro nem prenderam ninguém, porque se intimidaram com a força democrática da advocacia. A diferença era essa, a gente gritava. Hoje a gente tem perdido o jeito de gritar. Nos acostumamos tanto com a democracia que hoje tem advogado tendo o celular lacrado dentro de julgamento de Tribunal Superior. Hoje nós temos advogado caçado na fala. Nem o governo militar conseguia fazer isso. Então, aí como eu dizia, quando chegou em 70, eles não fizeram porque eram bonzinhos. Mas aí apareceu o delegado Fleury. O delegado Fleury era mais ou menos o que o Sérgio Moro foi de governos anteriores. E o que existe outros nomes eu não vou citar.
Hoje, principalmente aí com a perseguição à internet e até para proteger o podcast e a mim e a você, eu não vou citar. Mas todo governo ditatorial, todo governo totalitário que tem medo da advocacia. Porque a advocacia defende a liberdade, não é? E todo governo elege um ídolo, que é aquele cara que vai ser o porta-voz dos absurdos do governo. Então, no governo militar, era o delegado Fleury, um delegado de Polícia Civil de São Paulo, que começou a trabalhar no DOI-CODE e começou a trabalhar junto com os órgãos de informação do Exército na época e torturava estudantes. Era cada subversivo, rapaz, cada coitado. O cara escrevia uma obra de arte, falava em liberdade, era subversivo, queria dar golpe de Estado. Acho que a gente tem ouvido falar também disso já do outro lado agora, né? Mas não vamos descer a detalhe. Não, o cara está escrevendo aqui dizendo Deus viva a liberdade. É o golpe de Estado que ele está dando. Mete no DOI-CODE, bota no pau de arara para ele dizer quem está com ele. Coitado, nem tinha, era um poeta. E era torturado, isso no governo militar. A tortura hoje é diferente, né? É prisão sem fundamento, é o sistema acusatório que garante o cidadão contra o Estado rasgado. Às vezes você vê uma pessoa só condenando, julgando, investigando, sofrendo crime, a mesma pessoa. É o sistema presidencial que a gente não tem ele aqui, né? No Brasil é ilegal, mas... Então, na época, como era o Sérgio Moro, na época da Lava Jato, que era o Batman do Brasil, na época passou a ser o delegado Fleury. Só que todo o poder inebria e toda embriaguez desvirtua. E aí, o que é que acontece? Delegado Fleury começou a se meter com grupos de extermínio. Aí não matava só comunista, nem subversivo. Aí passou, dos que diziam, né, que era subversivo. Aí passou a matar o que dizia que era bandido. E no grupo de extermínio chegou ao ponto que ele tinha vários, salvo engano, 6 ou 7 júris para responder dentro de São Paulo. E aí o que é que acontecia? O que vai estar acontecendo hoje? Se ele fosse no pau júri, ia ser preso. E aí a Polícia Civil de São Paulo parava. A Polícia Civil de São Paulo, quando parava, a Polícia Militar parava. E aí os bandidos entravam nas casas, nos apartamentos. E aí o governo militar começou a se incomodar por nosso ídolo. Olha, o cara que está representando a gente, o Sérgio Moro da época. Hoje mais não, né? Mas foi o Sérgio Moro da Lava Jato. Outro absurdo também a Lava Jato, como é outro absurdo o 8 de janeiro, com todo o respeito que eu tenho. E eu repito, viu, com todo o respeito. Mas juridicamente é um absurdo. 8 de janeiro, Lava Jato. E os atos do governo militar são tudo parecidos. Mas vamos lá. É um golpe de Estado com pessoas armadas de batom, riscando as coisas. É muito sério, né? Mas vamos embora. Doutor Raimundo, a gente vê o brilho no olhar do senhor. Quantos anos de advocacia? 42. Qual o segredo para ter esse brilho no olhar? Deixa eu só terminar aqui esse raciocínio. Aí o governo militar, na década de 70, disse... Porra, o nosso herói dá para ser preso se for a júri, porque a gente vem mantendo isso. A OAB tem uma luta desde 1950 que se garanta a presunção da inocência, o tratamento da inocência. Então, vamos correr para o Congresso aprovar. E aí aprovou a Lei Fleury. E a partir de lá, o cidadão só passou a ser condenado, a ser preso, quando era condenado na última instância. Quebrou-se agora. Foi o governo militar que trouxe um dos governos mais contra assim, as liberdades. E isso aí não era previsto no texto expresso da Constituição. Hoje é. E hoje o cidadão comum, classe média, pobre, que são os nossos clientes, Claudício. A gente pega algum cliente ou outro, mas raramente a gente pega um cliente multimilionário. Raramente. Os clientes da gente são classe média e pobre, é o que sai preso do júri. E qual o segredo do brilho do olhar? Na advocacia criminal e no lecionar a liberdade. Eu sou um apaixonado pela liberdade. E às vezes eu digo muito, o meu discurso às vezes até parece que eu me posiciono na esquerda. Não me considero uma pessoa de esquerda. Tinha tudo para ser. Sou a favor da igualdade na base. Sou a favor da caridade, da fraternidade. Ao contrário do que muitos que se dizem de esquerda praticam no dia a dia, né? Sou a favor daquele que não tem voz, o animalzinho, o cachorrinho da rua. Ter o direito básico da alimentação, da moradia. Mas não me considero de esquerda, sabe por quê? Eu sou um admirador do capital. E eu acho que o capital, ao contrário do que se pregam, é que veio trazer
a verdadeira valorização do ser humano. Porque quando os senhores feudais lá descobriram que a produção podia dar lucro para ele, o trabalhador que era submetido, ele passa a descobrir também que podia ganhar mais. E aí começa a se valorizar, e é isso que vem dar a valorização. Só que eu sou a favor do capital com uma base social. Então não me considero de esquerda. Eu não me considero de esquerda e acho hipócrita eu estar aqui com o meu BMW e olho para o cidadão que está morrendo de fome e digo, mas eu defendo que você tenha o que comer, viu? Tá que o pariu. É complicado. Como é bom ouvir o senhor, né? Como é bom ouvir sua fala. O doutor Então é a liberdade, o brilho no olho é a liberdade, é a paixão. Eu digo que eu ganhei uma vez um prêmio em São Paulo, da editora que eu publicava as poesias, nunca mais eu consegui fazer nessa luta homérica da gente, que o título da poesia era Velhice é a perda do dom de se apaixonar. Quando você não conseguir mais se apaixonar, aí você é velho. Mas enquanto você se apaixonar, você tem a alma jovem. Boa, e resiste ao envelhecimento. Boa. Doutor Cláudio Canuto estava aqui gravando com a gente e lançou um livro recentemente, Advocacia em Jogo. Disse que foi aluno do senhor, mandou um abraço. Cláudio Canuto é meu amigo, irmão, grande advogado. E ele falou sobre o livro aqui com a gente, Advocacia em Jogo, e falou sobre a tecnologia. Como é que o senhor vê a tecnologia e os avanços tecnológicos da atualidade? O que contribui e o que não contribui para a advocacia? Bom, ele contribui para a efetividade da boa prestação do serviço advocatício e não contribui para a saúde do advogado, da advogada. A gente se acaba mais cedo hoje com a tecnologia. Porque, veja bem, eu peguei as duas épocas. Eu tenho 43 anos de advocacia, estou fazendo agora, em agosto, 43. E eu peguei um tempo em que você se adaptava à jurisprudência. Nós tínhamos uma revista impressa chamada Trimestral de Jurisprudência. E ela vinha do antigo STJ, era o Tribunal Federal de Recursos. Parece que era o Tribunal Federal de Recursos. Me fugiu até a memória agora do tribunal anterior. Era o Tribunal Federal. Não. Tribunais de alçadas eram nos estaduais. Era o Tribunal Federal de Recursos. Então, ele vinha do antiga versão, né, do STJ. A revista Trimestral de Jurisprudência, ela vinha impressa de 3 em 3 meses. Ela era editada e passava mais um mês para chegar na comarca. Então, você tinha tempo de analisar aquela jurisprudência nova e tinha uma mínima segurança jurídica. Hoje a jurisprudência muda todo dia. Muda todo dia e chega ao conhecimento todo dia dos juízes e das pessoas. E tinha um outro detalhe, você podia se dar ao luxo de dizer, à noite, eu vou analisar o processo, vou analisar a base doutrinária, base jurisprudencial e trabalhar com calma. Porque quando você chegava 8 horas da manhã no escritório, aí sua secretária começava a atender o telefone fixo. E aí o parente do cliente estava ligando naquele horário comercial para saber. Hoje o cara te liga 5 horas da manhã para saber como é que está o processo. 2 horas da manhã. Aí você está no processo dele, um processo super complicado. O cara já ligou 3 vezes, já lhe desconcentrou 3 vezes, prejudicou o parente, que era o seu cliente. Porque é preciso ser um luminar, né? Para poder você estar aqui no telefone e estar concentrado numa situação dificílima, onde está difícil de, mesmo com a internet, encontrar uma jurisprudência que o beneficie. Quando você se concentra, o telefone toca. Olha, um dia desse, 6 horas da tarde da sexta-feira, uma senhora ligou para mim. Mas dá o processo do meu filho. Esse é um absurdo, tal. Não, senhora, tenha calma, o processo está andando, vamos aguardar. Na próxima semana eu vou ao juiz. Segunda-feira, 5 horas da manhã, a mesma senhora ligou muito abusada, mas a gente compreende, porque a gente é como psiquiatra. A gente compreende a sanidade e a insanidade daqueles que estão desesperados por um que está sofrendo, né? Aí ligou 5 horas da manhã, eu liguei até para Gabriel, disse, pai, o moço ligou, falou comigo 6 horas da tarde, não tinha mais expediente canto nenhum, fez, o juiz já despachou? Disse, minha senhora, a maioria não, mas tem juiz que não trabalha dia de semana, imagina fim de semana. Aí a outra eu não disse, eu respeitei, mas tive vontade de dizer, eu não dormi com a juíza não, minha senhora, para saber se ela vai despachar agora, que são 5 horas da manhã. 6 horas eu não tinha informação da tarde da sexta-feira.
5 horas da segunda-feira eu preciso ter dormido com a juíza para saber o que é que ela vai fazer, né? Mas não disse não, eu respeitei, mas quase digo, porque esse já era o 5º telefone de parente, de cliente, 5 horas da madrugada. A internet trouxe isso de ruim pra gente, né? Você não tem mais sossego, você está na audiência, aí baixa, silencia o telefone e bota assim, deixa recado, alguma coisa. Aí o pessoal liga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, se sente ofendido porque você não atendeu. Pô, se fosse o filho dela que estivesse sendo julgado ali, será que ela ia ficar satisfeita ou dizer, fica aí que eu vou atender o parente da outra? Então, quer dizer, é preciso uma nova conscientização das pessoas que têm partes nos processos. Que, infelizmente, a inteligência artificial está aí, mas ainda não tem emoções. O advogado ainda não é robô. Nós temos emoções, nós temos limitações, nós temos saúde, né? Nós temos filhos, parentes, que às vezes você está... eu já tive cliente, não agora, mas já tive parente de cliente que ficou com raiva de mim, meus filhos adolescentes, na época, hoje são tudo adultos, graças a Deus, mas já comecinho da internet, já tinha celular, eu estava desesperado, era uma besteira. Mas o pai não sabe que é uma besteira, né? Com um dos meus meninos no médico, e o telefone tocava, era aqueles bolachões ainda, mas tocava distante, 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 distante. À tarde ligou, eu vou tirar o senhor do processo, o senhor não atende. A senhora estava acompanhando meu filho no médico, o desespero que a senhora estava com seu filho preso. O meu, graças a Deus, não era preso, era no médico, mas eu estava no médico. Então, quer dizer, há essa falta de sensibilidade que a internet, pela velocidade das informações, ela trouxe, não é? A sensibilidade, a falta de sensibilidade está em todo canto. Hoje, por exemplo, nós advogados e advogadas temos marcações de audiência rápidas e fica uma em cima da outra às vezes. E aí a outra quebra e é outra coisa séria que o CNJ precisa tomar cuidado, precisa tomar providências, os tribunais locais precisam tomar providências, recomendarem ao juiz, porque a Constituição, quando veio para trazer a democracia, ela veio para ser respeitada e não ser rasgada por qualquer pessoa que se acha na condição de ter superpoderes por ser um juiz de direito. Faldísio, que Deus o livre, num processo criminal você tem 3 advogados constituídos. E você tem 3, porque na sua concepção, e a Constituição lhe garantiu a defesa ampla, os 3 são importantes para a sua defesa. Eu, Gabriel e Felipe. Quando chega no dia da audiência, tem uma audiência previamente marcada, que essa tem prioridade, como a de réu preso tem sobre as outras, para mim, Raimundo Palmeira. E aí eu vou ao juiz e digo, olha, o Flaudício tem 3 advogados, eu quero adiar o júri. Sabe o que é que está acontecendo hoje? Absurdamente, eu acredito que não por maldade, porque eu quero confiar muito na boa vontade, na boa fé dos juízes. Eu prefiro confiar, porque quando eu deixar de confiar nisso, eu não tenho mais motivo para advogar, para confiar na justiça. Então eu acho que é falta de atenção. A Constituição garante a defesa ampla, o contraditório de defesa ampla. É eu ter direito de tudo que eu puder na minha defesa. Se eu botei 3 advogados, eu quero os 3 e tenho direito aos 3. Aí o juiz fala, tem 2 outros, manda os 2 outros fazerem. Gente, é preciso, talvez eu acho que eu não preciso desenhar, porque quem passou no concurso de juiz é inteligente, que quando eu digo que eu tenho 3 advogados na minha defesa, eu estou fazendo valer a Constituição da República, que garante a defesa ampla. Quando você diz você vai só com 2, você está rasgando um texto constitucional, e isso é crime de abuso de autoridade. E isso está acontecendo direto. Os juízes se negam quando tem mais de um advogado constituído para o júri, mesmo tendo um motivo legal do adiamento para um deles. Ele diz, não, ele vai só com 2. Você cerrou a defesa. Eu acho que eu não via isso nem no governo militar também, que o povo fala tanto do governo militar, não tinha no judiciário isso. Porque garantiam a defesa ampla aos réus, mesmo que não considerassem, mas garantiam. E hoje, se não garante, é muito difícil que considere, né, o resultado da defesa, né? Então, isso aí precisa, é uma matéria que nós criminalistas precisamos nos unir e trabalhar sob pena de gerarmos sérios prejuízos. Está lá. Doutor Gabriel é melhor advogado do que eu. Doutor Felipe é melhor advogado do que eu sou um iniciante. Mas quando a gente vai fazer um júri juntos, eu vou cuidar da parte de base, para garantir o debate do doutor Gabriel. Quando eu tiro o doutor Gabriel do júri, aí como é que vai ficar a defesa prejudicada? Eu até clamo, eu até rogo, por confiar na boa-fé dos juízes. Atentem. Juiz tem um poder muito grande. Mas não é maior do que a Constituição, não. E a Constituição garante ao réu defesa ampla. Coisa boa, coisa boa. O senhor muito bem fala, né, sobre o cliente,
E eu queria ouvir do senhor, teve uma fala de uma advogada recentemente, onde ela fala que um valor exorbitante aí que estava para receber, acredito que ela mudaria de vida, né? Ou se não mudaria, mas ajudaria bastante. Mas ela disse que deixaria de receber porque acreditava que o seu cliente seria culpado. Como é que o senhor vê esse posicionamento de um Eu advogado? penso diferente. Eu penso diferente e respeito. Respeito. Mas é preciso que você que vai se dedicar ao direito penal, eu vou voltar à defesa ampla. Entenda que qualquer pessoa tem direito à defesa ampla. E a defesa ampla abrange, inclusive, a melhor defesa técnica possível. Porque se não houver a melhor defesa técnica possível, nunca se saberá se o réu é culpado. Eu não recuso causas, posso até recusar. Se ofender um amigo, se ofender uma pessoa, aí é uma questão de foro íntimo, pessoal. Mas eu não julgo. Eu aprendi a não julgar. Porque a minha função é não julgar. A minha função é defender. E eu tomei essa aula com um criminalista histórico, doutrinador, italiano. Calamandrei, não, meu Deus, é o Calamandrei. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Então, ele, nesse seu livro, é um livrinho pequeno, mas de um peso maravilhoso, ele me trouxe 2 ensinamentos, logo quando eu começava a advogar, muito importantes, que ele dizia o primeiro o seguinte: há aquele senso comum de que o advogado é um mentiroso, uma mentirosa, de que ele pega um réu culpado e apresenta como um anjo, como um inocente. Aí ele disse, mas eu tenho a lhe responder o seguinte, claro, eu estou adaptando as palavras às minhas. Pegue 2 pintores e bote perante a mesma paisagem. E encomende aos 2 um quadro que retrate com perfeição a paisagem que eles estão vendo. Aí ele diz, puderam sair 2 quadros completamente diferentes. E você pode dizer que um dos 2 pintores está mentindo? Vai aí, incidência de luz, incidência de sombra, ângulo de visibilidade, estilo. Então 2 quadros podem ser diferentes e os 2 estarão retratando a verdade de acordo com o que eles estão vendo e conseguem fazer. Ele diz bem assim, é o advogado, a advogada. Todo fato humano tem motivações positivas e negativas. Aquele que parece bárbaro tem uma motivação positiva bem pequenininho e uma motivação negativa grande. Quando você é advogado, você é contratado para valorizar a motivação positiva. Há alguém acusando que vai valorizar a negativa. Quem vai julgar é uma terceira pessoa. Então, eu possivelmente não recusaria, exceto se realmente fosse contra meus princípios, né? Fosse contra meus princípios. Cara, a gente trabalhou na acusação aí de um crime. Estamos chocados porque está para ser anulado pelo tribunal por decisão contrária à prova dos autos. Apesar de que, diga-se de passagem, a Câmara Criminal tem um voto mantendo, um voto brilhante mantendo a condenação. Nós trabalhamos na assistência de acusação de um caso de um descendente que matou a ascendente velhinha, com várias pancadas, desfigurando o rosto, com elementos muito fortes. Em contrapartida, aí tá aí, tá para ser anulado, ser solto. Em contrapartida, nós tivemos no interior uma situação, foi até Gabriel e Felipe, que fez um trabalho brilhante, de uma pessoa doente, que em um bar, um cidadão vítima tentou estuprar a criança que estava com ele, com a mãe e ele evitou. Queimou a perna da esposa dele, ele evitou. Na hora de entrar no carro, o cidadão deu um murro e aí ele pegou a espingarda 12 e matou o cidadão. O júri popular reconheceu o homicídio privilegiado. Não tinha qualificadora. A pena mínima seria de 6 anos. O juiz estendeu a pena e deu a redução menor, alegando que ele demorou a responder a matar. Se ele tivesse matado na hora, mais do que provocação, foi agressão que ele sofreu. Sofreu 3 agressões. Só para deixar o cara preso. E ele quase morre no presídio aqui do Agreste. Louve-se o juízo das execuções, que quando viu o cara morrendo,
botou na prisão domiciliar. Mas o que eu quero dizer são os parâmetros. O outro desfigurou o rosto da avó, o júri está para ser anulado e o cara está para ser solto na rua de novo. O cidadão que teve a esposa com a perna queimada é doente. A criança quase estuprada que estava lá ainda levou um murro na cara quando assinou. O juiz, contra toda a doutrina, aumentou a pena para meter no cárcere, para matar no cárcere um cidadão de bem. Essas incoerências são sérias. A gente vê hoje na advocacia alagoana um caso que tem se destacado, de um advogado que foi, de certa forma, aí, anunciado para as mídias, né? Anunciado um blogueiro e está com a sua OAB suspensa. Como é que o senhor vê essa questão da suspensão de OABs? Outra coisa que me preocupa. Olha, toda medida preventiva é excepcional. Seja uma prisão, seja uma cassação, uma suspensão de direitos. E quando você fala na profissão do indivíduo, você está falando de sobrevivência. Eu me preocupo muito com essas suspensões preventivas. Então, agora, se o cidadão for acusado de um feminicídio, eu sou contra toda a violência contra a mulher. Mas se o cidadão for acusado de um feminicídio, se o cidadão for acusado de uma lei, de um crime abrangido pela Lei Maria da Penha, de uma injúria racial, vai ficar proibido de advogar. Aí vai passar 6 meses, suspenso, preventivamente, quando a ideia originária do Estatuto da Ordem era que aquele cidadão que estava utilizando a condição de advogado para gerar prejuízo, para gerar dano, infelizmente tinha que ser suspensa. E foi se abrangendo. Daqui a pouco, quando o cidadão for acusado de qualquer coisa, já vai ficar suspenso de advogado. Esse é o ganha-pão do cara, é a profissão dele. Se é a profissão dele e é uma medida excepcional, tem que ser em casos excepcionais. Não, a mera acusação já está podendo ensejar a suspensão. Me preocupa. Porque depois, digamos que o cidadão seja inocente. Por exemplo, a injúria racial. A injúria racial é muito complicada, é muito relativa. A injúria racial ao pé da letra é execrável. Eu nem prenderia racista no Brasil, eu internaria. Porque o cara chegar no Brasil, num país da linda miscigenação que a gente tem, e dizer que é racista por conta de cor, por conta de raça, é doente mental. Não é nem criminoso, é doido. Eu digo muito, o melhor sangue que a gente tem na base antropológica da gente é o afro. Eu até digo que me orgulho muito da minha beca de advogado. Tem uns que não se orgulham. Tem gente aí que tem a beca que parece um Napoleão, cheia de coisa vermelha. A nossa é preta, é a cor do surgimento da nação brasileira. É a cor do surgimento do direito de se resignar, porque é o sangue afro que faz com que a gente grite contra esses absurdos de prisão em primeira instância, de prender alguém porque pintou de batom uma estátua. Prender não, condenar. É o sangue afro, porque nós temos um sangue muito bom, que é o sangue indígena local. Mas tão bom, que era ingênuo. O jesuíta chegava, dava um santinho, o pobrezinho virava escravizado dele. Porque é bom por natureza. Mas o afro era o guerreiro, era a guerreira, que perdiam a guerra e vinha para o Brasil. É isso que nos dá o direito, o poder e a condição de escravizar. E o cara chegar num país desse, dizer que é racista, onde está discriminando o melhor sangue que a gente tem na base da gente. Você aí, galeguinha de olho azul, galeguinho de olho azul, você tem um sanguezinho afro na sua base, graças a Deus, viu? Porque o europeu tem todo o respeito, mas o que vinha para o Brasil era o desterrado, porque era estuprador, porque era ladrão, porque não prestava lá. Era o que mandavam para o Brasil, né? E o afro não, era o guerreiro que era capturado, era a guerreira. E isso trouxe esse poder de se resignar da gente. Então assim, é muito preocupante, né? Então, às vezes, há apelidos até carinhosos. Olha, eu estava na porta do fórum, eu quando estudava no Colégio Marista, eu sempre fui perna de pau, né? Sempre fui mau jogador de futebol, apesar de adorar. CSA doente, botafoguense, e minha terceira opção, segunda, né, em Alagoas, depois de CSA, é o Asa. Boa, grande Asa de Arapiraca. Principalmente quando eu descobri que o Asa foi criado em homenagem ao Botafogo. O criador do Asa era botafoguense. Aí pronto, aí o amor que eu tenho pelo CSA eu tenho pelo Asa hoje. Estou aí vibrando, ó.
salvo engano, invicto aí na Série D, vem para C e o CSA vai para D. O CRB eu não sei se fica não, viu? Com todo o respeito que eu tenho à torcida. Vamos embora. E sou botafoguense, né? O time do impossível, né? O time do impossível. Então vejam bem, como eu estava dizendo, eu estou conversando muito hoje, né, Claudito? Aí estou terminando me perdendo aqui no que eu ia dizendo. Eu entrei no futebol na história. Você recorda? Eu quero sangue afro, né? Sim. Sangue afro. Então vejam bem, eu estava na porta do fórum, aí no meu tempo de colégio marista era perna de pau. Todo perna de pau vai para onde? Para o gol. Quando tira os times, quem sobra vai para o gol. Terminei me acostumando a pegar no gol, né? Pegava no gol, não pegava tão mal, não. Tanto é que depois de velho fui me arriscar a pegar no gol dos ex-atletas do CSA, rompi o ligamento do joelho, tenho até hoje rompido. E estava na porta e tinha um colega da gente. Basta eu lhe dizer que no tempo do Colégio Marista chegou um irmão chamado Irmão Aguiar, eu era bolsista no Marista, e aí queria que todo mundo jogasse bola, e foram fazendo os times. E o time que sobrou foi o Pernas de Pau, chamado mesmo, o time era o Pernas de Pau do Marista. Eu era zagueiro reserva do Pernas de Pau, até virar goleiro, aí virei titular quando fui ser goleiro, né? Era ruim 2 vezes. Então vejam bem. E tinha um colega nosso que era seminarista, grande goleiro lá. E a gente chamava ele Negão. E eu ficava puto da. Ele não ficava. Tinha até orgulho com o Negão, quando brincava, é um Negão aqui e tal. E eu ficava puto da vida, porque eu era muito branco. Vivia estudando, já com 15 anos já trabalhava no Jornal de Hoje, fazendo a revisão. Lá em Maceió, e foi uma grande escola que eu tive, com grandes jornalistas. O jornal era jornal pequenininho, o Jornal de Hoje. Jornalistas como Zé Machado, como Petrúcio Vilela, que tinha sido chefe de estagiários da Globo, do Jornal Globo. Então eu tive uma experiência, Bola 7, que era repórter policial. Eu tive uma experiência maior até que da faculdade, ali dentro do Jornal de Hoje. E aí eu era muito branco, porque eu não ia pra praia, não ia tomar sol, E aí o meu apelido lá era Homo Total. Eu ficava puto da vida quando chamava. Ou então de Zico. Porque o Zico estava aparecendo e era craque. E eu perna de pau, pô. Eu tinha o cabelo grande, só parecia o cabelo do Zico. Eu tinha cabelo, viu, gente, na época. E aí, como eu estava dizendo, aí eu estou na porta do fórum, aí passa o colega, que era seminarista na época, era bolsista também, era um grande goleiro, aí gritou, diga Homo Total, eu sou o Negão. Ele, rapaz, meu irmão. Aí o cara disse, você é doido, tá chamando o cara de Negão, rapaz. Apelido do cara, pô, desde pequeno. Você não viu, não? O cara se orgulha, pô, alegre. Então, quer dizer, é muito relativa a questão da injúria racial. É preciso que você atente o objetivo, que você atente o que foi, o que houve, como o outro reage. Era mais injúria racial me chamar de Homo Total na época, porque eu me sentia discriminado quando me chamava de Homo Total. Eu era branco. Só tinha de bonito cabelo. Esse aí nunca mais eu tenho, só sem implantar, né? Então, como eu estava dizendo, aí você vai e acusa-se alguém, pega-se uma parte, o caso Rambo, aquele policial que executou o cara supostamente executou, foi absolvido no júri, lá em São Paulo, na favela. O policial aparece na TV Globo, ele se aproxima, o cidadão cai, derruba um cidadão por trás de um carro e aproxima, aponta a arma assim em direção a ele e fuzila. Perto do júri. Eu acho que foi até o Daledoni, o advogado. O advogado dele, o brilhante, conseguiu localizar um morador que tinha filmado pelo outro lado. Lembra disso? Pelo outro lado da favela. Aí aparece um cara, quando cai, puxa aqui a pistola para ele. E ele de lá atirou, matou o cara. Perdeu o cargo. Foi jogado à Rua dos Miseráveis, foi jogado ao presídio. Anos depois aparece esse vídeo mostrando que o cara é inocente. Quem vai devolver esses anos a ele? É a mesma situação. Acusa-se alguém de ter cometido um crime de Maria da Penha. E se provar que foi um acidente, que caiu e que escorregou depois? E o cara passou 2 anos sem advogar, sem ganhar o pão dele, dos filhos. Então eu sou contra. Eu acho que essa suspensão, a nossa funcional, profissional, não pode ser vinculada a um crime pelo crime do qual se acusa. Pode ser vinculada ao exercício profissional. Não, eu estou acusado de fraudar INPS, roubando velhinhos, prejudicando velhinhos. E aí, aparece depois uma nova acusação.
Então não posso continuar advogando enquanto se apura se é verdade. Aí, infelizmente, é o mesmo que a prisão preventiva, medida excepcional. Eu vou ter que suspender, porque o cara, apesar de estar respondendo a um processo administrativo, já está acusado de outro depois. E ele está usando a profissão. Gente, vamos parar de fazer justiça de porta travessa. Ah, não, aí o cara que cometeu um crime agora de injúria racial, nunca mais vai... Injúria racial não é só... ela vai abranger aí uma série de outras situações, né? Uma série de outras situações. E se ele for inocente, se ele não tiver cometido aquela injúria racial? E aí, como é que ele vai virar bandido para ganhar assaltante, vai se juntar aí às facções? Porque ele vai precisar levar comida para os filhos, né? E aí já está suspenso da profissão. Imagine. E se esses processos, o criminal lá demorar 2 anos? O cara está sem ganhar o pão. Ele vai sobreviver como? Ele vai precisar levar comida para casa. Então eu acho que isso deve ser encarado da mesma forma que deve ser encarada a prisão preventiva, é medida excepcional. Essa coisa de se fazer automaticamente, a partir de agora, quem cometer crime tal, ou for acusado de cometer crime tal, não vai poder exercer a advocacia. Você está empurrando para o banditismo, cara. É a única coisa que o cara sabe fazer. E vai morrer de fome enquanto espera. E aí vai ser pior ainda se tiver morrido de fome, né? Quando se provar depois que ele é inocente, a OAB vai devolver a vida dele. Aí o tempo de Lázaro, o tempo de... Levanta-te, Lázaro, e anda. Levanta-te, advogado, e volta a viver, você que morreu de fome, porque você era inocente. Por mais poder que tem os presidentes da OAB, não vão conseguir fazer isso. Doutor Raimundo, que honra estar aqui falando com o senhor. Tudo que é bom dura pouco, estamos se aproximando para o final desse ilustre bate-papo, né? Ainda temos algumas perguntas chaves aí para fazermos, mas eu já quero agradecer JF Móveis, né? O senhor Juscelio Ferreira assinalou a nossa mesa, a nossa bancada DDI Podcast, né? E eu até conversava com o doutor Raimundo, que é o pai do doutor Cleito Ferreira, né? Grande juiz federal. Que Senhor Juscelio, que orgulho, né, o senhor deve ter. Porque além de ser um grande juiz federal, um cara brilhante, mostra que Pontes de Miranda estava certo, quando ele dizia que quem sabe só direito, nem direito sabe. Cleito sabe muito mais de direito, sabe vida. Que coisa linda a forma que ele trata aquelas pessoas humildes. Tanto é que viralizou, né? Sim. Da forma de tratar, trata como um igual, como um irmão. Gente, se nós tivéssemos mais magistrados que perdessem aquela concepção errada que eles jogam, que eles são deuses, de que eles podem determinar como é a defesa do réu. Isso a gente, eu só queria ter aí uns 50 Cleitos e mais uns 50 Rosmar no judiciário alagoano, brasileiro. A gente tem muitos bons juízes também aqui, pessoas humanas. Estou falando em termos de humanidade. Brilhantes nós temos quase todos, não é? Mas o brilho sem a humanidade é um brilho sem alma. E o brilho do Cleito é um brilho com alma. Boa. Eu sou um admirador, sou um fã, um menino jovem que mostra assim uma vivência. Olha aí, um dos luminares, né, daqueles que eu falei. Boa. E foi advogado por 10 anos, né? Também tem isso, sofreu muito também, né? Mas me fascina a forma igual, como ele trata, como ser humano, cada parte que ali se senta. É raro, infelizmente não era para ser. Coisa boa. Mas pessoas como essas são as que não vão para o fogo do inferno. Raimundo, essas têm vaga no céu. A gente fez uma placa de honra, né? Todos aqueles convidados que chegam à marca de milhões, a gente faz uma placa humilde, simples, para entregar aos convidados. O corte que marcou, né? Mais de 2 milhões de visualizações foi "E depois da pandemia, tenha medo dos normais". Eu quero passar para o senhor essa honra, singela homenagem. Uma honra muito grande. Essa câmera que aparece? Essa daqui. Olha, é uma honra muito grande receber aqui da noite. Lindo, né? Um quadro lindo. Isso aqui vai ter um lugar de destaque na minha sala, no meu escritório. Foi o episódio de número 13, né? E no meu coração também, né? Que honra. E aí vamos ter cuidado aí com as pessoas perfeitas. Eu tenho medo dos perfeitos. Eu prefiro sair cantando assim: tá todo mundo louco, oba! Tá todo mundo louco, oba! Doutor Raimundo, bota aí no cantinho, rapidinho, a gente vai
quero fazer uma pergunta ao senhor. O senhor é um advogado renomado no nosso estado, né? No Brasil. Todos conhecem o senhor, todos sabem do senhor. E casos de grande repercussão, o senhor já pegou. E fez ilustríssimas defesas. Estava aqui com o doutor Rodrigo Monteiro, doutor Tiago Sampaio, irmão, e eles falavam do dois. senhor, que teve a oportunidade, né, de trabalhar ao lado do senhor, e o doutor Tiago Sampaio falava, o doutor Raimundo Palmeira nasceu para isso, né? Ele tem o dom da oratória. Mas eu queria saber do senhor, se advogado bom perde causa. Olha, primeiro eu bato muito que eu digo que no júri não tem vitória. Não tem vencedores e perdedores. O tribunal do júri é o tribunal das lágrimas. Há dores dos dois lados. De um lado há o medo da perda da liberdade, há o medo da perda da dignidade. Do lado do réu, via de regra a gente está na defesa, eventualmente acusamos. O réu vive com medo, vive com angústia, vive com ansiedade. Pode perder a liberdade ou pode perder a dignidade de vida. Do outro lado, alguém perdeu alguém ou esteve para perder no crime, na tentativa branca ou na tentativa, né? Alguém tem um ente querido que sofreu um atentado, mesmo que tenha ficado vivo, mas esteve para morrer. Um lado convive com a prisão, um lado convive com a execração pública, o réu. O outro lado convive com a morte, consumada ou não consumada a vítima. Há lágrimas dos dois lados. Eu, advogado, quando na defesa, mesmo que absolva o meu cliente, eu não devolverei jamais. E aí eu poderia dizer que era vitorioso. Todos aqueles anos ou meses, aquele tempo de sofrimento. Eu, acusando, quando condeno, não vou devolver a tranquilidade da família da vítima ou a própria vítima, a família da vítima. Então perdemos os dois. Eu digo, não há vitória. Só os imbecis dizem que são vitoriosos. Hoje eu ganhei um júri, não é como um jogo de futebol. Não se ganha, não se perde. A vitória no tribunal do júri é ter a consciência de que você, acusando ou defendendo, deu tudo de você para conseguir uma defesa perfeita em relação ao réu. Essa é a vitória, só essa. Fora essa, não existe vitória. Coisa boa. Doutor Raimundo Palmeira, estamos se aproximando para o final do bate-papo e eu queria ouvir do senhor, qual foi a pergunta que eu não fiz, que o senhor queria que eu tivesse feito? Não sei talvez se valeu a pena, valeu. Estou muito cansado hoje, não sei até quando eu aguento ainda advogar na área criminal. Eu já ameacei umas 3 vezes. Eu trabalhei muito com tributário no município. Mas a gente que é guerreiro, a gente às vezes eu sou procurador da Prefeitura de Maceió, né? De carreira. E trabalhei muito com tributário, mas não sei até onde eu aguento. Eu acho que, se você me permite, Claudio, eu vou dar um conselho aqui. Se amanhã tiver um parente, um ente querido, precisando de um advogado, eu vou fazer o possível para que ele tenha tranquilidade para fazer o melhor trabalho dele. Porque sou advogado do meu pai. Eu estou dando exemplo do meu pai porque eu já perdi, né? Não tenho mais hoje. Dizem que dá azar você falar de alguém. Então se o advogado de meu pai tiver uma fortuna na minha mão para receber, mas tiver o cobrador na porta dele cobrando, ele não vai ter a mesma dedicação ao seu trabalho. Se eu não paguei o advogado do meu pai, podendo pagar, aí eu vou cobrar amanhã o serviço, mas eu tenho que ter a concepção de que quem está sendo cobrado não tem a mesma condição. Se eu tiver 10 vezes por dia no telefone atrás do advogado do meu pai, ele vai deixar de trabalhar na defesa do meu pai. Eu quero dar esse conselho para quem tiver um ente querido. Procure estabelecer uma normalidade, uma hora e uma decência no pagamento ao seu advogado, para que ele tenha também a decência nos pagamentos dele, para que o credor não esteja na porta dele, batendo e impedindo dele fazer a boa defesa. Quando não se pode, se faz pro bono. Eu mesmo tenho, meninos sabem aí, tenho muito processo pro bono que o réu não pode pagar. Mas às vezes dói muito, sabe, o advogado particular nesse país, a questão das prioridades. O cara não te dá sossego e amanhã tá lá postando no BMW, dirigindo, e tá lhe devendo uma porcaria, 5, 10 mil, que às vezes é o que você vai pagar ao seu funcionário, faz questão de não lhe pagar em dia. Trabalhe, zele
para que o seu advogado, o advogado do seu pai, tenha cabeça, que ele vai conseguir produzir muito mais e trazer mais resultados para você, seja ele quem for. Coisa boa, coisa boa. Já quero anunciar para vocês que a gente está aqui amadurecendo a ideia de um quadro mensal com o Dr. Raimundo Palmeira aqui no DDI podcast para falarmos. Eu me lembrei agora da cobertura. Podcast. Falarmos aqui sobre a vida jurídica, né? Sobre a vida na advocacia. Tenho certeza que vai ser muito produtiva para a nossa sociedade alagoana. Doutor Raimundo, que honra tê-lo aqui. Agradeço muito, mas eu quero deixar as considerações finais para o senhor. A honra minha. Tenho certeza, eu tenho 42 anos de advocacia. Você, futuro advogado, futura advogada ou iniciante, às vezes a gente fala com alguma amargura, mas não se deixe desencantar. Somos os momentos mais difíceis em que a advocacia se torna mais linda. Porque os guerreiros, só na guerra, eles são forjados na forja da resistência. Então, a beleza da defesa da liberdade é quando ela é mais perseguida. Ela ainda é mais bela, não é? É como se dizia antigamente, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Bom marinheiro se faz nas tempestades. Então a advocacia criminal se torna mais linda ainda. E se apaixone. Se você tem vocação, a paixão vai lhe manter vivo, viva, forte, para enfrentar todos os desafios. Nós somos humanos e humanos. Às vezes a gente para e diz, pô, é melhor... Por exemplo, quem é orador do tribunal do júri, na advocacia, a pior coisa que eu acho na advocacia é cobrar. Sabe por quê? Porque você cria um carinho tão grande pelo seu cliente que você se sente difícil de cobrar dele. É a questão de honorário. Então, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, para evitar isso e esse desencanto da advocacia. Todas essas restrições que eu falei, só uma está me desencantando da advocacia criminal. A dificuldade de receber com dignamente do cliente. A valorização do cliente é aquilo que você fez e que pode fazer muito mais se tivesse dentro dos acordos. Isso tem me desencantado. Fora isso, pode botar o Satanás perseguindo a advocacia que nós vamos buscar Deus para enfrentá-lo. Boa, boa, boa. Família, é isso aí. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui. DDI Podcast, na sua casa, com a sua família. Valeu!